O medo na astrologia. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu quero falar sobre o medo na astrologia. Primeiro, eu quero lembrar essa astrologia que a gente trabalha na Terra de Rudá, eu, Sérgio Seixas, Lígia Franklin, já há um bom tempo, vê o céu astrológico como as digitais da nossa história pregressa, né? É interessante que quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado. Quando a gente olha para o nosso mapa natal, a gente está olhando também para o momento que a gente nasceu, né? Então, mais do que falar que determinado planeta gera determinada coisa ou influencia determinada coisa, a configuração do céu na astrologia é uma cartografia sobre recursos, tendências, dificuldades, sobre temas de trabalho que a gente vem já de longa data trabalhando, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma dominante no mapa capricorniana, algum estélio em Capricórnio, então uma lua em Capricórnio conjunção Saturno, ou uma lua em Capricórnio quadratura Saturno, ou uma lua quase que em qualquer signo, quadratura Saturno, uma lua na 12, é muito comum as pessoas relatarem medo. Medo, 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 medo. É bom lembrar que medo, ansiedade, bloqueio, trava, isso tudo não é a origem do problema, são consequências, são decorrências, né? Você não tem medo de algo que não faz parte do teu repertório de situações. Você tem medo de biribiri? Assim, não sei o que é isso, não tenho ideia, não acho que não tenho medo disso, não sei. Pois é, sempre o nosso medo tem uma origem, né? Assim como a ansiedade, assim como a insônia, assim como o estresse, tem sempre uma origem. E temos uma origem relativamente recente, de coisas que a gente viveu hoje, ontem ou na infância, mas também temos origens mais antigas, né? De vidas passadas, e eu diria até anterior a vidas passadas. Ou seja, as vidas que não foram exatamente nesse sistema Terra que nosso, né? Então, quando a gente tem essas configurações que eu me referi, né, de Saturno, quadrado Lua, Lua na 12, Lua, Saturno conjunção Lua, fala de uma força nossa dentro da gente que pode nos impedir de realizar, de empreender, de fazer, de acreditar, de confiar, né, em determinadas escolhas, bancar determinadas escolhas. Mas não é isso só não, né? Às vezes você pode encontrar também um Plutão conjunção Lua, um Plutão quadratura Lua, uma Lua na 8 conjunção Plutão, né? Um Plutão quadratura Sol, um Plutão conjunção Sol, um Saturno quadrado ascendente, um Plutão quadrado ascendente. Tudo isso, o Plutão já não vai falar exatamente do medo, mas vai falar de algum tema muito profundo, muito difícil, alguma espécie de horror ou de trauma, ele mal aspectado, né? Ele é aspectado friccionalmente. Lembrando que Saturno em si, ele não encarna o medo. Saturno em si, como tudo na vida, tem as duas polaridades, um lado luminoso, um lado sombrio, depende do nosso nível de consciência, de como a gente lida com isso. Tá? Não existe nenhum signo, nenhum planeta, nenhuma casa que a gente possa dizer isso é bom, isso é ruim, né? O que é bom é saber lidar com. O que é ruim é não saber lidar com, né? E Saturno, inclusive, um dos lados sombrios do Saturno é o próprio preconceito. E a gente também tem preconceito em relação ao Saturno. Fala de Saturno, dá a impressão de que é uma coisa nefasta, negativa. Quando ele rege disciplina, foco, constância, projetos a longo prazo, metodologia, paciência, organização, gestão, administração, são de coisas maravilhosas. Mas ele aspectado angularmente, né, ângulo de 90 graus, de quadraturas, né, ou de conjunções com a Lua, em determinados signos, como Capricórnio, ou às vezes como Libra, dá um frio na barriga. Por quê? São assuntos que eu não integrei
em outras encarnações. São assuntos que eu não trabalhei, que eu não aprofundei, que eu não integrei, que eu não resolvi e estou trazendo agora. Só que eu não lembro. Eu não lembro, mas a minha memória celular lembra e a maneira dela lembrar é atraindo situações correlatas àquelas que deram origem a esses aspectos. Saturno, de Plutão, por exemplo. Isso é muito importante. Tem pessoas que dizem assim, a gente não lembra de outras vidas passadas. Claro, se a gente lembrasse, a gente enlouqueceria, a gente piraria. Mas a gente lembra de todas as vidas e de tudo no nível celular. E como é que isso acontece? A gente atrai situações que são ecos distantes de situações primárias, de situações pregressas. Então a gente não precisa lembrar conscientemente de que no século XVII, no século XIV, no século V, não precisa lembrar nada disso, a gente enlouqueceria. Mas a nossa memória celular sabe de tudo isso, lembra de tudo isso e nos coloca situações que a gente pensa que são novas. São situações que pensam que são frescas, que estão aparecendo agora, que na verdade a datação delas é a Idade Média, Antiguidade, Idade Moderna, ou seja, lá para trás. Isso tem que ficar claro. Então, quando na astrologia, né, que é uma representação da psique humana dentro dos códigos astrológicos, né, planetas, signos, casas, aspectos, quando a gente vê posições de Saturno friccionando Lua, ascendente, Sol, regente do ascendente, regente da Lua, regente do Sol, isso acende uma luz, assim, vamos investigar a origem desse medo. Vamos investigar a origem desse medo. Quando eu falo de Plutão, eu não falo exatamente de medo, mas de situações traumáticas. Via de regra, coisas que foram arrancadas, né? Às vezes uma morte, uma separação, uma despedida, uma doença fatal, coisas, eu estou dizendo, o Plutão aspectado de uma maneira desafiadora, né? Formando uma quadratura, ou seja, 90 graus com a Lua, com o Sol, com o regente do ascendente, com o ascendente, enfim. Mas isso tudo fala o seguinte, olha, você está trazendo esses temas de trabalho, né? E o medo é um sintoma. Tá? O medo é um sintoma. Esse medo vem porque a gente, de alguma forma, inconscientemente, se depara com situações que a gente não sabe lidar. Né? Você lembra, por exemplo, digamos que uma criança tenha sido mordida por um cachorro. E cresce, quando vê um cachorro, fica com medo, mesmo que aquele cachorro seja manso. Né? Tem uma explicação para isso. Foi mordida por um cachorro. Né? Ou tem pessoas que dizem assim, eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte porque eu tenho medo do desconhecido. Isso aí já leva a uma situação de eu não sei lidar com aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não controlo. Um dos aspectos de Saturno também tem a ver com controle, um controle racional. Né? E um dos aspectos do Plutão é a detonação desse controle. Isso é maravilhoso, isso. Detonar esse controle, nos colocar em situações de risco, para que a gente perceba que não existe esse controle que a gente pensa que tem, esse controle racional. O que pode acontecer é numa experiência mais amadurecida, mais desenvolvida do ponto de vista psicoespiritual, a gente estar disponível para a luz e sombra. A gente está acolhendo a luz e a sombra, a gente está acolhendo a subida e a descida. Subiu, eu aprendi, desceu, eu aprendi. Uma situação assim, um elogio, eu aprendi. O que eu aprendi com aquele elogio? Uma crítica difícil, o que eu aprendi com aquele... Porque a gente sabe que a nossa base é simples, a nossa base é um processo evolutivo, um processo de crescimento, um processo de aprendizado, de desenvolvimento. Simples assim. Então tudo, sem exceção, situações extremamente prazerosas, extremamente difíceis ou extremamente aparentemente neutras, tem essa função preto no branco. O que você aprendeu? Você hoje está se tornando um ser humano melhor? Você hoje se torna um ser humano melhor? Ou você está mais amargo, mais triste, mais incrédulo? Você está mais pessimista? Você quer se vingar? Você quer dar o troco? Você se sente lesado, ressentido, magoado, ferido, destroçado? Primeiro que sentir tudo isso num determinado momento pode ser um ato de honestidade, você poder sentir. Depois, ficar nisso não é um ato de sabedoria. A vida não é isso.
o mundo pode trazer uma série de desafios para tocar em botões como ressentimento, mágoa, né? Mexer com nossos aspectos neuróticos, às vezes até psicóticos, né? Mas a vida não é isso. A função da vida é a gente integrar os opostos e ficar à vontade, aqui, ali e acolá. A tua casa, minha casa, é onde eu esteja, onde eu estou nesse momento. Sabe? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas isso não é uma frasezinha, isso é uma conquista, isso tem todo um trabalho, mas para isso você tem que saber lidar com a origem do medo. E quando você ilumina, do ponto de vista da consciência, a origem, ou as origens dos medos, você começa a ficar mais à vontade. Porque, na pior das hipóteses, tem um momento do processo evolutivo que diz assim, olha, você vai adoecer, né? Dependendo do teu nível evolutivo, quer dizer, você vai lutar contra isso, você vai tentar ser o mais saudável possível e quando não é possível, você, ok, eu vou adoecer. Vamos lá, vamos conviver com isso. Né? E tem graduações, né? Essa doença pode evoluir e falar assim, olha, essa doença é letal, não tem cura. E a gente luta contra isso porque o veredito da medicina nem sempre é o martelo final, né? E a gente luta e quando vê que essa luta, eu fui vencido. Ok, então como é que eu posso relaxar dentro do inevitável, sempre com a consciência? Não dá para você relaxar no inevitável pela ignorância. Isso é autoabandono, né? Isso é autoabandono. Me refiro a você relaxar porque você, bem, estou entendendo que é inevitável. Então o que eu posso aprender? Porque você não vai morrer. Mesmo que o teu corpo vá para debaixo da terra, você não vai morrer. Ou seja, se até o último segundo, até a última fração de segundo, você aprender alguma coisa que vai te fazer um ser humano melhor agora ou daqui a pouco, essa é a maravilha da vida, né? E a maravilha de você poder trabalhar com astrologia e perceber que ela te dá todos os subsídios para você ficar mais à vontade, né? Com o prazer e com a dor, através da consciência. Não através do que vai acontecer ou do que deixa de acontecer, isso é bobagem, e sim como é que eu aprendo a lidar com essas situações. Né? Então, o medo na astrologia, em determinados, como eu falei, em determinadas posições de alguns planetas, algumas casas, né? Mas principal não são nem planetas, nem casas, nem aspectos, é como eu lido com isso. Porque não tem nada que diga que uma lua em Capricórnio eu tenho que ter medo. Que uma lua quadrada de Saturno eu tenho que ter medo. Entendeu? Que um Plutão quadrado do Sol eu tenho que estar em pânico. Não. Mas, quando esses aspectos aparecem no mapa, acende uma luz vermelha, do tipo, ó, tem alguns assuntos aí pendentes. Tem alguns assuntos pendentes. Será que você integrou algumas perdas? Perdas. Às vezes a pessoa está com 18 anos, 20 anos, não perdeu ninguém, não perdeu avô não perdeu pai, não perdeu ninguém, nem ainda começou a namorar, e a mapa aparece uma série de perdas, nem sempre perdas que vão acontecer, mas perdas que certamente já aconteceram e que estão dentro da memória celular e a pessoa não lembra, mas ela tem medo. Ah, se meu avô morrer, se minha avó, mas por que esse medo todo? Eles estão saudáveis? Não sei, não sei, não sei. A memória celular sabe, a alma sabe, a psique sabe, o mapa astrológico sabe. Você nasceu com Plutão quadrado Lua. Para nascer com essa configuração é porque você certamente não se debruçou o suficiente nesse tema em outras encarnações. Ou seja, você não integrou, não fechou uma gestalt em relação a esses temas. Tem temas que não aparecem no mapa, ou porque você ainda não está na partitura para você vivê-los, ou você já integrou, já resolveu, eles não precisam voltar. Então, investigar sobre o medo não é investigar na carta natal, onde está a posição de Capricórnio, Saturno, casa 12, não. E sim, qual é a minha atitude consciente frente a essas situações e qual é a origem desses medos. Né? E o que eu vejo muito no consultório é as pessoas darem aos sintomas a raiz do problema. Ah, a coisa não vai porque eu tenho um bloqueio. Não, você tem um bloqueio por alguma coisa anterior.
né? E quando a gente trabalha com arqueoastrologia, né, que é esse sistema quíntuplo do quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha constituição estelar e que momento eu estou vivendo, quando a gente trabalha com arqueoastrologia, a gente vai voltando, né? Mas esse bloqueio, por que esse bloqueio? Ah, porque eu tenho medo. Mas por que você tem medo de quê? Aí você vai voltando, 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 voltando. Chega um momento que a pessoa para e diz assim: não sei, mas a astrologia tem a obrigação de responder. Ali, na configuração do mapa, do céu do momento em que a pessoa nasceu, está claríssimo qual é a origem daquele medo, daquele bloqueio, daquela insegurança. Evidentemente que não é só isso também. Como lidar, como transformar. Né? Não adianta dizer assim, encontrei a origem do meu medo, que legal, que bacana. Sim, o que eu faço com isso? É evidente que numa doença, quando a gente não encontra a raiz da doença, a gente fica com paliativos. Na psique é a mesma coisa. Quando a gente fica ali grudado aos sintomas, a gente não vai no âmago da questão, a gente não resolve. Descobrir a origem do medo, né, através, por exemplo, da carta natal, é você descobrir bem, acho que agora eu estou sabendo como lidar com as ferramentas, os instrumentos para lidar com isso. E sempre lembrando que a palavra medo tem um espectro muito amplo. Por exemplo, existem medos que são medos saudáveis. Você sabe que aquela rua é uma rua extremamente perigosa, tem todo um histórico de bandidagem e tudo mais, e você vai ter que passar por aquela rua, você passa com medo, esse medo cuida de você, esse medo toma conta de você, né? E você consegue passar. Aí você vai chamar esse medo de coragem, é outro nome do medo. Mas tem outros medos que não tem nada a ver com isso. Tem medos que são reais, embora a pessoa não saiba o fundamento, não saiba a origem, não sei por quê, que eu morro de medo de passar fome, de morrer de fome, de ficar sozinho, de não ter ninguém na minha vida. Você olha para o mapa e não vê nada daquilo. Então não tem nada que justifique aquele medo, exceto camadas mais periféricas, que foram apreendidas através de relações com família, pai, mãe e ambientes à volta. Mas tem medos também que a pessoa nem sabe que tem. Eles vão aparecer mais na frente e o mapa fala assim, olha, aqui consta que tem uma situação, é como se fosse uma ferida que ao encostar vai doer. Ou seja, a quantidade, a qualidade de informações que o mapa astral traz não é tão somente para você definir características de personalidade. E sim, uma delas é encontrar a origem, a raiz, o porquê de determinados medos, que não se resume à posição de planetas em casas. Planetas em casas, aspectos difíceis, apenas transmitem, apenas revelam. Tá? Porque isso é muito interessante. Digamos que, isso é importante. Você está vivendo a tua vida muito bem e aí você vive um trauma, você perde uma pessoa abruptamente por um acidente, uma pessoa muito, 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 muito importante para você, né? E você não integra, você não resolve, você não mergulha, você não vai fundo, você não quer saber, você não conversa sobre isso na análise. E você faz uma política do tipo assim, escuta, toca a vida, não fica ligado a essas. É muito doído, não mexe nessa ferida, não sei o que. Aí tá, aí você vai. Muitas coisas começam a não abrir na tua vida, muitas coisas não começam a não crescer porque tem um conteúdo ali que foi abandonado, que eu não fiz contato com aquela perda. Aí você morre. Aí você nasce numa outra encarnação. Não lembra de nada disso, mas aparece no mapa. Você vai ter que nascer num céu onde apareça algum sintoma que fale dessa situação de perda que não foi resolvida. E você não vai precisar resolver essa situação com a pessoa que morreu, que você já não lembra de mais nada. Mas a tua psique lembra. A tua psique lembra de tudo. As células, do ponto de vista atômico, tem uma memória, os registros acásticos estão dentro da gente. Né? E a maneira da gente lembrar é os eventos que nos acontecem. Então aquela morte que eu não resolvi não fazer contato e aparentemente levei uma vida leve, embora muitas coisas não tenham mais dado tão certo assim, e eu não fiz a liga entre insucessos e eu não ter integrado aquela situação psíquica,
eu morro e aquilo volta e aparece no mapa, porque no céu, imagina, eu vou ter que nascer com um Plutão quadrado Lua. Eu vou ter que nascer num dia que o Plutão está quadrado Vênus, que rege meu ascendente. Eu vou ter que nascer com o Plutão em cima do Sol. Não que você diga isso lá em cima, onde quer que você esteja, mas é isso que acontece. Aí você nasce com o Plutão em cima do Sol, Plutão em cima do ascendente, enfim. E a culpa não é do Plutão, não é do Saturno, não é do Netuno, não é do Urano. Eles só digitalizam, eles só digitam, eles só é como se fosse um QR Code, né, que mostra o que aconteceu para você poder se relacionar e curar 100%. Não é simples, não é fácil, não é rápido, mas curar 100%. Entendeu? Nós estamos aqui para uma cura plena, para uma cura total. Aliás, uma próxima live eu vou falar sobre a cura e astrologia, que tem a ver com as medicinas que moram dentro da gente. Né? A razão pela qual a gente nasceu aqui é para viver essa autocura profunda e através da consciência. Então, hoje eu estou me referindo ao medo na astrologia, né? No início da minha fala eu coloquei algumas instâncias de planetas, casas, aspectos, lembrando que isso não é o mais importante, isso apenas é como se fosse um mapeamento, uma cartografia, uma paisagem do nosso histórico ancestral, da origem do nosso medo, da onde surge aquele medo. Como eu falei, aquele exemplo, né? A criança que é mordida por um cachorro e fica traumatizada e toda vez que olha um cachorro fica com medo. A origem daquele medo foi aquela mordida. Eu me lembro, eu tinha 8 anos, eu tinha 9 anos, mas a grande maioria dos nossos medos a gente não sabe a origem. E aí tem os clichês, né? Tem os clichês, né? Que todo mundo usa, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de sofrer, medo de não pagar as contas, medo de ficar sozinho, Mas por quê? Por que aconteceria isso tudo? Né? E tem um outro ponto que é sempre bom tocar, na medida em que nosso autodesconhecimento, né, o nosso autodesconhecimento é grande, é forte, a gente também não sabe que recursos a gente tem. A gente desconhece as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, a gente começa a falar de insegurança, medo, bloqueio e trava de uma maneira um pouco assim a esmo, não sabe exatamente o rosto do demônio que mora dentro da gente, né? E também não sabe o rosto do anjo que mora dentro da gente. Ou seja, a autoignorância, né, quando as pessoas têm um profundo autodesinteresse, um desinteresse por si próprio, né, quando as pessoas buscam um afeto, um amor, um carinho, um preenchimento no mundo lá fora, no outro, no outro, no outro, no outro, quando você é incapaz de fazer um gesto lúcido de autodescoberta, de amor, de afeto, de se cuidar. Nós temos uma história de orfandade ontológica e nós temos uma história de autoabandono. Autoabandono. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então o que acontece? Quando eu desconheço os recursos que eu tenho, eu não sei lidar muito bem com as coisas. A vida é um pouco de sorte aqui, um pouco de azar ali, bobagem. Bobagem. A vida não é um pouco de sorte aqui, um pouco de azar ali. O negócio é o seguinte, eu desconheço, eu me desconheço e eu estou aqui meio jogando dardos de olhos fechados. Numa dessas eu torço para que eu acerte. Entende? Não é bem assim. A gente não pode gastar nosso precioso tempo, nem as nossas preciosas encarnações, atirando dardo de qualquer maneira, numa delas eu acerto. Respirar, centrar, focar, amadurecer e ir na boa. Ir na boa. Essa boa significa que a gente pode errar, escorregar, se equivocar, mas com certeza sempre aprendendo e de preferência não repetindo aquele erro. Quando nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, a gente tem que ter medo da nossa sombra, medo de tudo, medo de não dar certo, medo do fracasso, porque eu não sou. E aí você gruda em alguém vai te salvar. Né? Será que o voto vai me salvar? Será que meu pai? Será que meu marido, minha esposa, minha mulher? Quem vai me salvar? Tem um certo contrato
de que um contrato já de longa data, que isso está mudando, muda mais lentamente do que a gente gostaria, mas que o contrato é o seguinte: as mulheres dependem materialmente dos homens e os homens dependem emocionalmente das mulheres. Dependendo de quem está ouvindo, você pode dizer assim para mim: ah, isso já mudou muito. É. Dependendo de quem está ouvindo, pode dizer assim: isso daí ainda existe demais. É verdade. E onde é que isso já mudou muito? Em estratos sociais onde investigaram, teve uma autoinvestigação, um processo de terapia, busca espiritual, e fui percebendo, as pessoas foram percebendo que andavam delegando o seu poder a terceiros, ou a marido, ou a esposa, ou a patrão, ou algum santo, ou alguma religião. Né? Isso aumenta paulatinamente o resgate do nosso poder, porque do contrário, meu nome é medo. Do contrário, meu nome é medo. Eu não me conheço, logo, se chover eu posso pegar uma pneumonia, se fizer sol eu posso desidratar, posso pegar uma insolação. Se eu me relacionar com alguém, essa pessoa pode ir embora, eu posso sofrer muito. Se eu arrumar um emprego, eu posso ser demitido. Gente, é uma sensação de orfandade, é uma sensação de autoabandono, é uma sensação da gente ser sempre um inquilino. Um inquilino. A qualquer momento, o proprietário vai pedir um apartamento, eu vou ter que sair daqui. Nunca me sinto proprietário do meu instante, do meu momento, do meu território identitário. Enfim, o medo na astrologia é o rastreamento, o estudo, a pesquisa, a elaboração para encontrarmos a origem dos nossos medos. E a partir dessa origem, saber lidar com esses medos, transformá-los. Eu posso dizer que a grande maioria dos nossos medos não são medos saudáveis. Não são aqueles medos de entrar numa rua perigosa e ter medo. Esse é um medo positivo. Tá? De você tá num bar e entra uma pessoa estranhíssima com a cara, aí você fica com medo, é um medo legal. Esse medo está te protegendo, você vai pagar a tua conta e vai sair imediatamente do bar antes que aconteça alguma coisa. Mas eu posso dizer que esse medo, 10%, 15%, o resto são medos fundamentados. Eu não sei lidar com essa trava, esse bloqueio, essa insegurança, essa ansiedade, esse medo, essa coisa que me segura, que me deixa estagnado, na verdade. E aí de novo entra sentar no banco do carona e deixar que a vida leve, que a vida guie. Essa não é a razão pela qual nós nascemos, essa não é a razão pela qual nós fomos convocados a estar aqui. Sentar no banco do carona e deixar que a vida leve. Bem, hoje eu falei alguma coisa sobre o medo na astrologia. Isso é um assunto vastíssimo, um assunto apaixonante, porque é um assunto que a gente deve falar muitas outras vezes, porque para a gente ter chegado aonde nós chegamos no planeta Terra, é porque nós estamos sendo administrados baseados no medo. Tanto o sistema político, quanto o sistema econômico, quanto o sistema de crenças, o sistema religioso, eles precisam do nosso medo para que a gente possa fazer o que o sistema quer. Pela nossa idade, a nossa idade ontológica, era para a gente estar vivendo o nosso estado de hiper, o estado de diferenciação e pertencimento, que é o nosso estado búdico, que é o nosso estado crístico. Sabe, na escola, quando a matéria já foi dada, repassada novamente, e aí alguém nos empurra, a gente bate com a cabeça e perde a memória. Aí vem a prova, a gente tira a nota 3, 3,5, e a gente busca um professor particular. E passam milênios assim. A matéria foi dada, a matéria já foi dada e repassada algumas vezes.
pelo menos todos nós. Mas algo faz com que a gente se distraia, bata com a cabeça e tenha amnésia, né? E o medo é uma ferramenta maravilhosa para a gente se adiar, viver o sono de adiamento, o sono de adiamento. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu trouxe um tema chamado o medo na astrologia. Vou voltar a esse tema porque é um tema fundamental. Talvez essas duas sílabas, medo, representem a história integral da humanidade. Tá bom? Até. Não quer desligar. Então vamos pegar aqui.